Bom dia, meus irmãos e amigos. Graça e paz e bênção do Senhor para todos nós. Eu sou o pastor Percival Castro e a devocional de hoje tem como tema: sem Deus nada podemos fazer. Entrega e dependência. O texto base está no Evangelho de João, capítulo 15, verso de 1 a 5, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, que não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Meus queridos, nós vivemos em uma região produtiva de uvas, que são os frutos da videira, e creio que a maioria de nós conhece essa planta frutífera. Temos saboreado do seu fruto, também sabemos dos cuidados e dependência que essa planta precisa ter do agricultor, né? O plantio das sementes, as mudas, adubação, fertilização, limpeza, envenenamento, podas e corte dos ramos e outros cuidados. Observe que ela está entregue a ele e tudo é feito para que seus ramos dê frutos da melhor qualidade. Frutos puros, sem manchas, consistente, cor agradável, doces e etc. No texto que nós lemos, Jesus usa de uma metáfora. E temos a afirmação de Jesus que se revela como uma verdadeira videira, já que no Antigo Testamento, Israel era conhecido como a videira de Deus, e os judeus os seus ramos, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, verso de 1 a 7. Em outros textos também mencionam isso. Só que Jesus veio ao mundo para dar a verdadeira interpretação da palavra de Deus, louvado seja o Senhor por isso. E ele afirma que é a verdadeira videira, e que todos aqueles que o aceitaram e o aceitam como seu Salvador se tornam ramos desta videira, para que tenham vida abundante e produzam bons frutos. Agora, para que isso ocorra, é preciso uma entrega total de nossas vidas a Ele. Ele é o caule que nos sustenta, e nós somos os ramos dependentes dele, pois sem estarmos ligados a Ele, não nos sustentamos de maneira independente, pois murchamos e morremos espiritualmente, e não produziremos os frutos. E morremos totalmente, pois dele é quem emana a seiva que nos alimenta e nos fortalece. E essa seiva faz com que os ramos sejam dependentes dele e interdependentes uns dos outros. Nós dependemos de Deus, dependemos de Jesus, dependemos dos outros irmãos. Há um relacionamento nesta videira. Há uma comunicação entre os ramos e o caule. Meus queridos, meus amados, nesse tempo de pandemia do coronavírus, no qual estamos vivendo com muitas dificuldades, pois muitos estão doentes, muitos irão adoecer, outros estão sem trabalho, sem sustento financeiro, sem teto, sem alimento, sem respirador e por aí vai. Situação crítica estamos vivendo. E devemos compreender que precisamos nos entregar e dependemos do agricultor, que é Deus, pois Ele é quem cuida de nós. Conforme está escrito lá em 1 Pedro 5,7, Deus tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de nós. Nós temos que depender dEle, porque Ele é quem cuida de verdade de nós. Ele nos cultiva e dá a vida através de Jesus. Ele passa a zelar de nós através do seu amor, queridos. Ele nos aduba com a sua palavra. Ele nos irriga com as águas de bênção. Ele nos limpa dos nossos pecados. Ele nos poda para que ficamos fortes e parecidos com Ele. Ele nos sustenta com a sua seiva, que é o Espírito Santo. Ele firma os nossos pés como firma os ramos no caule da videira, que é Jesus, para que possamos produzir os frutos. Sabemos que temos o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 a 23, mas devemos, como ramos, produzir frutos. Frutos do amor ao próximo, amando e ajudando os necessitados com os alimentos, roupas, remédios e outras necessidades.
frutos que espalhem a semente da confiança e dependência de Deus, fruto da transmissão da mensagem de salvação através de Jesus Cristo para esse mundo que está em pânico e tenebroso, frutos do perdão aos que nos magoam, frutos do amor relacional de uns com os outros. Precisamos nos relacionar nesse tempo de pandemia. Antes já precisávamos nos relacionar, imagina esse tempo de pandemia, precisamos nos relacionar, seja por telefone, seja por WhatsApp, né? Temos que nos relacionar de alguma forma. Frutos da oração, intercedendo pelo mundo, pelo povo de Deus, intercedendo pela cura rápida e definitiva desta doença e de outras doenças também, intercedendo para que Deus dê toda a sabedoria aos cientistas nas suas pesquisas, intercedendo por todos os profissionais que estão arriscando suas vidas para nos servir, intercedendo pelos que choram, pelos entes queridos que morrem nesta pandemia, intercedendo pelos nossos pastores e líderes que precisam estarem fortes para conduzir o povo de Deus com sabedoria, intercedendo pelos ramos murchos, que são os nossos irmãos afastados na fé, para que possam ser reavivados, intercedendo pelos deprimidos e abatidos, para que Deus os fortaleça, e muitas outras intercessões, para que a vontade de Deus se cumpra nesta terra. Meus queridos, que cada um examine a si mesmo e se pergunte: se como ramo estou ligado na videira que é Jesus, tenho me entregue e dependido dos cuidados e do zelo do agricultor que é Deus, tenho me nutrido da seiva que é o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, e por último, tenho produzido bons frutos, tenho confiado que Deus, através do seu agir, lutará por nós, e que sem Jesus em nossa vida nada podemos fazer de maneira independente. Ele afirmou isso no verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas também no mesmo capítulo, no Evangelho de João, nos versos 7 e 8, Jesus nos abençoa com duas certezas. Diz assim o texto: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meus queridos, sejamos sempre dependentes de Deus e confiantes no seu agir, e que os nossos frutos se multipliquem e agrade a Ele. Deus nos abençoe neste dia. Amém.